Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia do terceiro domingo do tempo comum. E hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 4, versículos do 12 ao 23. Aqui está dizendo neste Evangelho que Jesus Cristo, ele foi morar numa cidade chamada Cafarnaum. E quando ele foi para essa cidade de Cafarnaum, ele então começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo de vós. No início da igreja, nós tivemos muita confusão com essas palavras de Jesus. Quando Jesus Cristo falava, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo de vós, as pessoas, alguns, acreditavam numa volta iminente de Cristo. Que Cristo ia agora, ou amanhã, ou depois de amanhã, Cristo ele voltaria. Aquilo que nós chamamos na igreja de parousia, a segunda vinda de Cristo. A primeira foi quando ele se encarnou no seio da Virgem Maria, e a segunda nós estamos esperando, a parousia, um dia quando Jesus ele voltará. Só que ninguém sabe nem o dia e nem a hora que isso vai acontecer. E no começo da igreja, alguns acreditavam nessa volta iminente, nessa parousia iminente. O que aconteceu com aqueles que acreditavam nessa volta iminente? Aconteceu que as pessoas deixavam de trabalhar, porque Jesus vai voltar mesmo. Então pregava-se que não precisava casar. Porque para que casar? Aqueles que estão solteiros, permaneçam solteiros. Os que estão casados, fiquem casados, mas os solteiros não precisam mais. Por quê? Porque acreditava na volta iminente de Cristo. Nós devemos pensar assim: eu não sei o dia e nem o momento em que Jesus vai voltar. Mas uma coisa eu sei: se ele não voltar, eu vou até ele, porque eu passarei pela morte. Como todos nós aqui. Se nós não virmos Jesus voltar, nós vamos nos encontrar com ele com a nossa morte. Que também ninguém sabe o dia e a hora da morte. O que nós precisamos fazer então, olhando para essa frase de Jesus, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo, é que nós devemos estar sempre preparados. E aqui eu gostaria de pedir para vocês, para que eu possa dar 3 conselhos aqui. Como que um cristão ele pode se preparar para a vinda de Cristo ou se preparar para a morte? Então, eu tenho 3 conselhos para que a gente possa nos preparar bem. Bom, o primeiro conselho é viver na graça. O que significa viver na graça? É viver tendo como palavra-chave para a nossa vida o perdão. Eu preciso pedir perdão a Deus pelos meus pecados, e por isso, de noite, eu posso fazer ali o meu ato penitencial e pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Quando eu cometo um pecado mortal, eu devo buscar a confissão sacramental. Então eu preciso me confessar, eu vou lá e me confesso e peço perdão a Deus por aquele pecado que eu cometi. Viver o perdão significa eu perdoar as pessoas. Já ouviram casos de pessoas que deixaram de conversar porque brigaram com alguém, aí de repente a pessoa faleceu e não teve a oportunidade de pedir perdão, desculpas, ou de falar eu te perdoo, eu te desculpo? Por isso que nós temos que viver na graça. Viver na graça significa colocar essa palavra como uma palavra-chave da nossa vida. Perdão. Eu preciso perdoar as pessoas, eu preciso pedir perdão para as pessoas, eu preciso pedir perdão para Deus pelos meus pecados, no meu quarto ou na confissão sacramental. Esse é o primeiro conselho, para a gente se preparar bem. O segundo é conseguir e lutar para viver o momento presente. Nós estamos aqui neste mundo e muitas pessoas não conseguem viver
o momento presente. Não consegue viver o agora. O que nós estamos fazendo aqui agora? Celebrando a missa. Então nós temos que colocar toda a nossa atenção, todo o nosso amor para esta celebração. O que nós temos como presente da nossa vida? O momento é o hoje. Existem pessoas que começam a viver do passado, sabe? E aí começa a arrastar todas as tristezas do passado. Porque ou não se perdoa, porque fez algo de errado e não consegue esquecer o que fez. Ou sofreu porque alguém fez algo de errado para ela. E aí então não consegue mais sair daquele passado. Vai e volta. Ou se começa a caminhar um pouquinho e vai arrastando tudo junto. Todo o passado. Sabe como que a psicologia chama a pessoa que não consegue perdoar o passado e se livrar do passado? A psicologia chama isso de depressão. Uma pessoa que tem depressão é uma pessoa que não consegue se desligar do passado, dos problemas do passado. Mas também existem pessoas que ficam preocupadas com o futuro. E aí a psicologia dá o nome de ansiedade. São os ansiosos. O negócio vai acontecer amanhã, hoje eu já estou sofrendo. Existem pessoas que têm a depressão e a ansiedade. Aí fica vivendo do passado e do futuro, mas não vive o momento presente. E o que nós precisamos buscar para a nossa vida é tentar lutar pelo presente. É hoje que eu tenho para ser feliz, é hoje que eu tenho para perdoar as pessoas, é hoje que eu tenho que lutar por uma vida melhor, é hoje que eu tenho que fazer o bem para as pessoas, é hoje. O passado já foi, o presente não chegou ainda, eu não sei se vai chegar. Por isso eu preciso viver bem o momento presente. Então esse é o segundo conselho, viver bem o momento presente. E o terceiro conselho é amar a todas as coisas, as pessoas, sem ser possessivo. Uma coisa é o amor doação. Uma coisa é você amar, sabendo que você ama porque você gosta de estar ali, porque você gosta daquela pessoa, porque você gosta da sua casa, porque você gosta da sua família, porque você gosta do seu emprego. Então você vive e você ama aquilo. Agora a gente se confunde às vezes. E aí a gente toma posse da coisa. Então a casa é minha, a família é minha, o emprego é meu, o cargo é meu, a igreja é minha. Aonde eu estou, tudo isso aqui é meu. E aí a gente vive frustrações. Porque isso é mentira. Nós nos enganamos. Nada nesse mundo é nosso. Ninguém é nosso. Por isso, se nós queremos viver bem, se nós queremos nos preparar bem para a segunda vinda de Cristo, ou para o nosso encontro definitivo com Ele, nós precisamos viver esses 3 pontos. Primeiro, viver a graça de Deus, viver o perdão. Segundo, viver o momento presente, nem ficar preso ao passado, nem preso ao futuro. E terceiro, amar sem ser possessivo. Então é assim que nós conseguimos viver essa frase de Jesus: convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Então pensamos a intercessão de Maria Santíssima, que é nossa mãe, que ela possa nos ajudar na nossa preparação. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.